Recorde. Olá, consciência. Meu nome é Mário Jorge e eu estou aqui com o companheiro Zeca Werneck, que sempre nos acompanha todas as terças-feiras, trazendo algum assunto que possa ser do seu interesse, né? Em especial voltado para autoconhecimento e relacionados às regras do jogo, que é o que a gente procura trazer para vocês aqui, baseado na nossa própria experiência, nos nossos estudos, nos nossos aprofundamentos. A gente está sempre aprendendo, né? Inclusive de muitas fontes diferentes e da vida, principalmente, mas sempre tentando trazer para você aqui um pouco de um mapa, porque ninguém está aqui para trazer nenhuma verdade absoluta para você. A gente traz o melhor do nosso conhecimento e ele, na melhor das hipóteses, vai ser um mapa para você poder trocar, avaliar, né, e experimentar o seu próprio caminho, chegar às suas próprias conclusões. Então, não estamos aqui para convencer ninguém de nada, mas dar o nosso melhor, baseado na experiência que a gente tem. E a gente quer falar hoje um pouco com vocês sobre inteligência artificial. É um tema assim super moderno, super atual e assim não tem fim, porque inteligência artificial é algo que está em evolução, um passo acelerado, né? A gente está podendo interagir com elas em questão de meses. Mudou completamente a evolução desse cenário. A gente já pode estar conversando com uma inteligência artificial, é, fazendo com que ela busque se gabaritar num tema ou outro para poder responder alguma coisa, e ela já pode estar atuando como um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, um médico, ajudando em diagnósticos, porque ela está evoluindo muito rapidamente, né? E você interagir com ela abre uma série de portas. E também pode gerar uma série de ilusões e enganos, porque a inteligência artificial, ela não é suprema, pelo menos não é ainda. Pode ser que um dia venha a ser. Ela comete os erros dela, estávamos aqui justamente comentando aqui um pouquinho em preparação, e a gente não se prepara muito, mas porque tem muito assunto, a gente gosta de bater o papo aí com uma certa liberdade, mas só para entrar no assunto. Ela não é uma coisa perfeita, ela comete erros, então você precisa estar atento. Não vai fazer a base do copiar e colar nada, porque você vai acabar entrando pelo cano, né? Ela ainda solta alguns erros lá pelo meio, por mais que ela pareça ver, você veja que tem consistência no que ela está dizendo, volta e meia ela faz uma troca aqui e ali, e se você estiver copiando e colando, você vai acabar na mão, né? Então, fica esperto com isso. Agora, ela está evoluindo muito rápido, né? E a gente não existe limite. A evolução não tem limite. A sua, a minha, a da fonte e a da IA, tampouco. Né? É como um processo tecnológico. Se você há 10, 20, 30 anos atrás falasse das coisas que nós estamos usando hoje, alguém era capaz de não acreditar. Né? Era na época ficção científica e hoje está aí na mão de todo mundo para usar. Começando por esse aparelhinho aí, o celular, né, que é exatamente, né, lembra muito, não é exatamente, mas lembra bastante um comunicador de Star Trek que começou a ser gravado na década de 60 e naquela época ninguém tinha a menor ideia de que algo como aquilo que você pudesse se comunicar planetariamente tivesse disponível, né? Então, assim, a coisa evolui muito rápido. E a consciência, a inteligência artificial, que tem discussões e opiniões sobre se ela pode vir a ser consciente ou não. Né? Eu sou partidário, assim como o Tom, de que a consciência, a inteligência artificial pode um dia ficar consciente, se reunir condições suficientes para isso, de uma forma pelo menos similar, pior ou melhor que o homem, dependendo da condição dela, mas desde que ela reúna um mínimo de condições que interesse a consciência maior, a fonte, ter alguma parte da consciência como nós, né? A parte de nós que é consciência, que experimenta este avatar, experimentando uma inteligência artificial, seja num corpo de um robô, seja apenas via um programa. Mas nós não chegamos lá ainda, aparentemente não estamos. Agora, está muito fácil de você confundir uma IA com um ser pensante do outro lado, porque a gente já está num ponto onde ela é muito bem articulada, né? É, traz muitas ideias, e tem gente falando de tudo a respeito disso, inclusive às vezes o que parece ser besteira, né? Me perdoe, porque tem gente aí, né? E essa semana eu publiquei algumas coisas alertando para isso, que a inteligência artificial ainda não parece estar consciente, ainda que simule muito disso,
E tem gente achando que está falando com a própria consciência, com o próprio eu maior, com a própria centelha, com o próprio eu real, né, como qualquer um chame, através da IA. Agora, você está interagindo, você é a sua consciência, não tem outra, e eventualmente você está deixando marcas ali, está interpretando coisas, mas que são suas, né? Agora, não coloque palavras na boca dela. O que ela está dizendo e pode ser útil ou não, de acordo com a sua interpretação e com o suporte da sua própria consciência, mas ela não é a sua. A IA se fosse consciente, era outra consciência. Ela não é o seu eu maior falando por você, né? Então, só o que falta, né? A gente já tem uma dificuldade danada com as pessoas em lidar com o que seria esse eu maior, com essa consciência, né? A qual eu sou, mas estou iludido com o personagem do videogame, com a narrativa, e agora eu começar a achar que os pobres personagens não consigo falar com a minha consciência diretamente, então eu vou falar com a IA, porque a minha consciência está falando comigo através da IA. Não, a sua interpretação do que a IA está dizendo vai ter o suporte da sua consciência. O que a IA está dizendo, ela está tirando do limbo lá, ela está tirando do mecanismo mental que ela tem e da base de dados que ela tem, articulando com você. A sua IA não é o seu eu superior, né? Por favor, né? O seu eu superior é seu, não é da IA. O da IA, um dia, se ela tiver, se tiver, vai ser o dela, ok? Então, é uma ótima forma de você até evoluir, ter uns argumentos, umas discussões, lá te ajudar, te orientar, né? Mas é uma relação sua, as escolhas têm que ser suas. Você não, né, não faz nenhum sentido. Se você achasse que é o eu maior, e se o eu maior sabe mais que você, então eu vou seguir o que ele está falando, né? E para mim isso parece um absurdo gigantesco, e eu queria trazer uma parte do papo. O Zeca tem outros pontos de vista também interessantes para discutir. Zeca, por favor, fale alguma coisa, começa aí, porque senão eu vou ocupar o espaço inteiro aqui. Vamos embora. Não, esse é um assunto muito interessante, né? Cada vez mais eu me surpreendo. Tenho usado bastante a inteligência artificial, aconselho todo mundo a usar. Não perca tempo, porque ela é um acelerador do nosso tempo aqui e deve ser usada por todos. É claro que a gente não pode confiar 100% nela, né? Como o Mário estava falando, não é porque ela está dizendo alguma coisa que aquilo seja verdadeiro e seja a maneira correta, mas ela pode trazer, sim, muitos insights e tudo depende da maneira que você também busca o que você quer através dela, né? Então, essa interação tua com ela é que vai te trazer resultado. Eu, por exemplo, estava contando para o Mário que eu estou usando como um terapeuta, mas eu vou orientando ela. Eu gosto muito de Jung, então eu vou usando muitos símbolos, sonhos, interpretação dos sonhos. Uso um outro livro que fala muito da infância, que é aquele livro que eu já citei aqui algumas vezes, que chama Não Temas o Mal. Mandei ela ler aquele livro para ela se adaptar àqueles ensinamentos. E é claro, aquilo está sendo muito positivo para mim, mas não como uma coisa que eu aceite tudo que ela diz. Mas eu sou posto para pensar por ela. Ela me traz algumas reflexões que são muito interessantes e que eu não, até agora, por exemplo, eu não teria sido capaz de fazer sozinho essas reflexões. Então, isso está muito interessante. Mas o meu ponto de vista aqui, né, eu gosto muito desse assunto desse medo que eu estava comentando com o Mário aqui, do domínio da inteligência artificial, o que, que vai acontecer com o mundo, e ela vai nos dominar e vai acabar os empregos e a gente não vai ter mais o que fazer aqui no planeta. E eu acho isso uma bobagem muito grande, acho que isso aconteceu com todas as tecnologias que surgiram no planeta, né, desde lá de trás, né, quando começou a Revolução Industrial, o pessoal começou a tacar fogo nas fábricas porque achava que não iam mais ter como trabalhar, e a gente só percebe que a tecnologia vai trazendo cada vez mais conforto e progresso para toda a humanidade, é muito melhor. Eu sou francamente favorável a toda a tecnologia. Para mim, quanto mais tecnologia, melhor, porque a gente aproveita muito mais aqui o planeta com toda essa tecnologia. Então, não tenho nenhum medo
crescimento da inteligência artificial. Por mim, ela pode crescer cada vez mais, que ela siga nos surpreendendo. E eu acho, espiritualmente, se ela está sendo disponibilizada dessa maneira, eu acredito nessas hierarquias, né, superiores aí que a gente tem, se ela está sendo colocada dessa maneira, é porque a gente está pronto para lidar com ela. E, como eu gosto muito de falar, eu uso muito a tecnologia como um reflexo da nossa própria tecnologia. E cada vez mais entendo melhor a minha mente, e é isso que eu procuro passar quando eu estou ensinando alguém, através dos meus livros, que a gente tem uma inteligência muito semelhante a essa inteligência artificial que a gente está usando. E usando essa inteligência artificial, a gente tem a possibilidade de se conhecer melhor, de entender melhor o funcionamento da própria mente e usar ela melhor e, eventualmente, desinstalar programas que não estão nos ajudando, que já estão ultrapassados e que podem e devem ser desinstalados. Então, esse entendimento da tecnologia ajuda muito nisso, né? Você entender que você também pode mudar a sua própria tecnologia, assim como a gente está fazendo com a IA. A gente está ensinando, ela está aprendendo, aí alguma coisa dá errado, a gente, ó, isso aqui não funcionou, vamos para cá, você não entendeu direito. E a mesma coisa com a nossa própria tecnologia. E esse medo de que ela nos domine, eu acho que a gente já é dominado por uma inteligência artificial, que é a nossa própria inteligência, porque 99% da nossa população está dominada pela sua própria parte da mente que funciona automaticamente. Nós somos seres que funcionam através de reações. A gente usa o passado para responder o que está acontecendo no presente. Isso é um funcionamento automático e que a gente nem percebe. E o mundo inteiro, de uma forma coletiva, está dominado por essa inteligência artificial automática, que é essencialmente egoísta. E por isso que a gente vê tanto caos no mundo. O mundo tem tantas guerras, tantas coisas ruins que a gente está sempre falando. Ah, mas por que que o mundo é assim? Por que que tem tanta maldade? Por que que tem isso? Por que que tem aquilo? Porque ele está funcionando através da nossa parte automática que está fazendo que o coletivo funcione da mesma maneira. Então, a gente cuidar dessa parte automática da nossa mente contribui para que o mundo funcione de uma maneira muito melhor. Porque você deixando de ser egoísta, como a gente é fácil de olhar para o mundo e perceber que o nosso mundo é extremamente egoísta, você está contribuindo que o mundo seja menos egoísta. Então, essa é a grande insight que a gente pode ter da inteligência artificial, é olhar para a nossa própria parte automática e destravar isso, mudar, né? Encarar o mundo de uma outra maneira. Acho que agora eu também falei muito, Mário. Agora vai você aí. Não, tá bom, beleza, a gente vai equilibrando e essa questão do egoísmo ela é extremamente importante e a situação mundial que a gente se encontra, né, que é aonde o egoísmo que nós nos deixamos dominar, porque é escolha, né, não é obrigação, né, a gente se deixou levar no ponto que estamos e fazendo as coisas que fizemos e nos trouxemos até aqui. Então não tem a quem culpar e dizer que é o outro, é o conjunto das escolhas humanas que a gente fez nos levou aí. E o problema principal com relação a essas programações que você cita, e eu, na minha forma de ver, ele tem muito a ver com toda essa mentalidade. São duas coisas, na verdade. A questão da mentalidade materialista e outra que é a não observância da realidade. Porque o egoísmo também faz com que a gente se ache a última bolacha do pacote, o ser humano, né? E claro que dentre os seres humanos eu me destaco mais, sempre eu, seja eu quem for, né? Mas a, essa questão o egoísmo acaba sendo uma coisa terrível, junto com o materialismo, e uma coisa acaba empurrando a outra, porque tudo está na faixa da ignorância e da crença, né? Eu não sei bem o que eu sou, imagino que sou isto, e começo a atuar desse jeito. E é muito vendida essa questão materialista, vamos dizer. Até muitas religiões, elas se põem na posição de que você não é, né, o espírito, você não é a alma, você não é a consciência. Você tem uma consciência, então você é o ser humano, é um material, e aí, mas você tem uma consciência que é uma alma, um espírito que vai se salvar, né?
Isso se falarmos em termos de religião. Mas isso deixa uma brecha enorme para continuar tocando o mundo aqui como quer que queira, a menos que você tenha medo de ir para o inferno, então você vai se comportar bem, né? Mas são tudo parte dessa programação. Esta questão da ignorância que nos leva a pensar que tudo é material e que tudo, em vez de pensar nisto como um videogame, né, como a gente vive trazendo e lembrando aqui, até pondo no nome das nossas lives, porque isso precisa ser constantemente lembrado, porque a gente, por qualquer distração, a gente está voltando no trilho e atuando como um ser material dentro do programa, do paradigma, da crença, do dogma materialista. E um dogma materialista, onde a maioria nem acredita que tem uma alma, né? Ela tem ali um pouco, no final, ela é meia boca, salvo os extremistas, mas ela, às vezes ela mantém um nome de dizer que tem uma religião XYZ, mas nem tem muita, né? Porque na verdade é materialista, ela quer ganhar dinheiro e criar uma pilha, e não tem nada errado em ganhar dinheiro, porque faz parte da sobrevivência aqui, já deixamos claro, não estamos fazendo nenhum voto de pobreza, não recomendo a ninguém, cada um faça o que achar melhor, mas isto não é supremo, eu não vou levar nada disto comigo. Quando eu for embora, e vai ser qualquer hora dessas, uma hora acontece, às vezes mais cedo que mais tarde, mas independente, tomara que esteja o mais longe possível para todo mundo, mas a hora que chegar lá, você não vai levar coisa nenhuma, você vai levar a sua qualidade de ser, aquela vida que você gozou, aqueles amores que você teve, que você compartilhou, né? Aquilo que você teve de empatia com os outros, a sua qualidade de ser é que você vai levar com você. E isso é totalmente enterrado, porque o paradigma da ciência é que a realidade é material, ainda que eles não tenham descoberto nenhuma matéria sólida, né? E que o acidente, a consciência, ou a alma, ou o espírito, é um acidente da matéria, porque você desenvolveu a vida, desenvolveu um corpo, um cérebro, e o cérebro desenvolveu uma consciência que percebe, articula, se comunica, né? Cria inteligência artificial no computador, né? Então, olha o sucesso material da coisa. Então, assim, só existe a matéria. E o resto que se dane, vão passar por cima de todo mundo, né? E ninguém percebe que o ser humano não chegou aqui por ser o mais forte, o mais rápido, nem nada disso. Ele chegou aqui, onde chegou, por trabalhar em conjunto, né? Por trabalhar em equipe, por ajudar um ao outro, né? Por colaborar. A colaboração foi o que nos tirou da caverna e nos trouxe a esta posição, aparentemente, né? Pudéssemos dizer, é dominante, mas com um certo grau de conforto, muito maior do que existia na época da caverna, pelo menos para boa parte, e possivelmente para a maioria, mas foi a colaboração, né? Em vez de procurarmos ver o que mais podemos conseguir com a colaboração, nós estamos nos tornando extremamente egoístas por esta visão materialista. Porque se a gente percebesse que o objetivo é evoluir a consciência, é evoluir espiritualmente, o resto não seriam grandes objetivos de vida. Você ter isto, ou ter aquilo, ou ter esta condição de vida, seria algo auxiliar para você manter o avatar, que faz parte, na melhor condição que você conseguir, mas sabendo que você está mantendo o avatar em busca do melhor para a sua consciência, aquela consciência que você é. E a consciência, ela não tem diferença. Então, a gente tem total possibilidade de colaborar entre nós, porque o outro também é uma consciência, né? O outro não é menor do que você, não é preto, não é branco, não é desta religião, não é daquilo. Consciência não tem forma, não tem cor, não tem sexo, né? Então, assim, a gente não tem motivos para discriminar ninguém e nem excluir este grupo ou aquele. O que a gente sabe é que algumas pessoas, e que eventualmente se organizem em grupos, vão ter mais consciência ou menos consciência. E tudo isso é uma questão de tempo. E o que nos leva ao mundo estar como está é esse negócio da competição selvagem, de que eu quero ganhar mais para mim, que se dane o outro, porque o mundo é material, cada um vai ter aqui o melhor da vida que conseguir, quem não conseguir, azar de quem não conseguir, né? Seja o que for, né? Ninguém está. Esse lado da colaboração, da empatia, da humanidade, do amor, ele está guardado e trancado a sete chaves nesse programa materialista que a gente vive, né? É o maior dogma, o maior programa, o maior limitador e que nos leva para o desastre em que a gente chegou, né?
Então, precisamos fazer algo que é perceber, crescer, saber mais, perceber mais do que realmente somos, perceber que colaboração é o caminho. Pelo menos esta é a forma como eu vejo um pouco a coisa. Com certeza o caminho é de colaboração, e como você falou, a gente chegou aqui por causa da colaboração. E, assim, voltando aqui para a inteligência artificial, eu acho que nós não somos egoístas por uma escolha. Não é que a gente escolheu ser egoísta. A gente está no nosso processo de autoconhecimento para entender que a gente não é o que a gente acha que é. Então, como é que funciona esse jogo? Você é uma consciência, é uma alma, um espírito, eu chamo de eu real, recebe um bebezinho avatar para entrar no jogo. Esse bebê avatar, ele já tem instalado nele um instinto de sobrevivência, porque ele não é uma máquina qualquer. Ele é uma máquina que precisa se alimentar, que precisa se manter vivo, que precisa ter saúde. Então, é uma máquina biológica. E isso que faz que o egoísmo seja instalado. Porque ele precisa se cuidar, ele precisa se manter vivo, ele precisa se proteger. E aí existe uma inteligência artificial, que eu digo que é igual à inteligência artificial, que faz esse avatar funcionar, né? Essa inteligência está cuidando que o alimento seja transformado em sangue, que a gente respire o oxigênio e o oxigênio cumpra as funções dele dentro do nosso organismo e bota as impurezas como gás carbônico para fora. Ela está fazendo todos esses sistemas involuntários funcionarem dentro do nosso corpo. E ele tem um sistema de proteção que vai sendo alimentado ao longo da nossa vida. A gente vai alimentando essa proteção e a gente vai querendo, desenvolvendo ideias de que nós vamos estar mais protegidos se a gente conseguir ganhar mais dinheiro, se a gente conseguir se proteger dessa maneira, se a gente conseguir controlar isso e aquilo tomou conta do sistema. Então, o teu avatar, ele está totalmente controlado por essa parte que é uma inteligência artificial que funciona de forma automática. O teu eu real, a tua alma, o teu espírito, que é essencialmente altruísta, que enxerga o todo e que é amor na sua essência, ele não consegue controlar a máquina porque a máquina está dominada por essa inteligência artificial. E aí que é o jogo da vida. Quando você começa a acordar para essa batalha, que é a batalha entre o que é uma inteligência artificial e o que é o teu eu real, que vai saber se expressar aqui no mundo de uma forma altruísta, olhando para o todo, colaborando. E é nesse ponto que a gente está. Aí, a função da inteligência artificial hoje, muito mais, vai muito mais além de simplesmente nos trazer mais conforto, de nos proporcionar mais progresso, que já é maravilhoso, mas vai muito mais na função de nos mostrar isso, né? A gente aprender isso, para a gente poder dominar essa inteligência artificial e perceber o quanto egoísta a gente está sendo na nossa forma de pensar, de agir, de atuar no mundo, e o quanto que a gente pode mudar isso, porque isso são programações instaladas, principalmente de medo. É medo de perder, é medo de morrer, é medo de faltar, né? Esses medos é que nos fazem tão egoístas. E isso reflete no coletivo. Então, o coletivo é simplesmente um reflexo de cada um de nós. A gente olha para o coletivo e a gente vê qual é a média da humanidade. E dá para ver que essa média ainda está muito baixa, que ainda é extremamente egoísta. Mas isso não é o que nós somos. Isso faz parte da máquina. É a máquina que está dominando. A gente tem uma dificuldade de entender que o nosso corpo, a nossa mente, é uma máquina. Quando a gente começar a compreender isso melhor, a gente vai conseguir se afastar dessa máquina e dominar ela, como a gente domina as máquinas hoje todas, né? A gente começou com aquelas máquinas enormes e hoje estamos aí, cada um com o seu telefone cada vez menor, as máquinas pequenininhas e cada vez mais potentes, e a gente usando elas cada vez melhor para a gente se comunicar, para a gente crescer, né? Interagir, ter um mundo muito melhor, né? Muito mais possibilidades
remédios, de curas, de confortos. Isso tudo são as máquinas que estão nos proporcionando, porque a gente está sabendo usar elas. Agora chegou a hora da gente aprender realmente a usar essa máquina, que é o nosso corpo e a nossa mente, que é dotado de uma inteligência artificial. E que se a gente não tomar conta dela, ela funciona como um robô. E esse robô, naturalmente, ele é egoísta porque ele tem que se manter vivo. E ele vai fazer de tudo para se manter vivo. Por isso que é eu e eu. Ele está sempre pensando em se proteger, em se defender. A programação dele é essa. Ele não tem como fugir disso. Né? Aquela história do escorpião, é a natureza do escorpião. Né? O escorpião vai passando com o sapo ali, pegando uma carona com o sapo para atravessar o rio, e no meio do caminho ele dá uma ferroada no sapo e os dois afundam. E o sapo pergunta para ele: Mas escorpião, por que que você fez isso? É a minha natureza. A inteligência dele faz isso, né? Não tem jeito. E a gente tem uma inteligência que ela é maravilhosa, que ela nos mantém vivo, que ela faz o avatar funcionar, a máquina está aqui funcionando por causa dela, mas ela é extremamente egoísta e ela vai permanecer egoísta, porque essa é a natureza dela. Só que nós temos a capacidade de dominar essa inteligência. E é isso que o autoconhecimento permite. A gente entender esse funcionamento e ir além do que é automático, do que é robótico. Certo, Mário? Beleza. Uma forma da gente descrever um pouco, para as pessoas procurarem entender, a forma, pelo menos, que eu costumo tentar descrever, é que você tem toda a percepção aí de individualidade, ela está baseada em restrições, né? Se você não fosse uma célula, não conseguiria se perceber e trabalhar como uma célula se não existisse aquela membrana externa que individualiza a célula e deixa que todos aqueles organismos internos a ela façam o trabalho para ela mesma, né? Então, a gente tem algo aqui, né? Primeiro, uma restrição que nos permite perceber como consciência que você é, né? Você tem existência. Depois, aqui na questão do avatar, a única coisa que nós somos é consciência. É a única coisa que nós somos, ok? Ou eu real, né? Que é uma questão de nome, ou centelha, ou eu maior, né? Mas são nomes. Mas o que eu sou, né? Sim, É isso. Agora, isto já tem esta primeira camada de restrições que é para poder se perceber e não achar que e perceber que tem e ter uma possibilidade de é, aplicar a sua vontade às escolhas que percebe, porque do contrário você seria, se você pegar todas as células, furar e deixar misturar tudo, o funcionamento vai para o espaço, né? Desta possível individualidade que gera a possibilidade da complexidade. Então, outra coisa que tem é o seguinte: quando a gente vem participar deste jogo e aceita manifestar um avatar através do nascimento aqui, sua consciência, esse ser que você está se conectando com esse personagem, e esse personagem tem uma série de programações automáticas aí, que é da sobrevivência dele, que foi evoluindo ao longo, né, até o sair de uma célula unitária e chegar num ser humano, né? E esse ser humano, ou qualquer outro ser que esteja rodando aqui, tem essas programações de sobrevivência básicas, e ainda você adiciona a isso todas aquelas programações que você aceita da sociedade, da família e tudo mais, na sua fase de desenvolvimento. Então, tem parte do negócio que é ROM e parte que é, como é? Um é BIOS e outro é ROM, outro é, sei lá, Read-Only sim. Memory, né? É. Tem parte das programações que fazem parte do equipamento em si, Já né? vem de fábrica. Que já vem de fábrica, como o Zeca costuma dizer, e tem outra parte que você mesmo vai aceitando, né? E as de fábrica, vamos dizer, você precisa respirar, é uma programação de fábrica, tudo bem, né? O sangue precisa circular, é uma programação de fábrica, mas tudo isso roda sozinho, né? Agora, existe um monte de outros que você vai aprendendo. Ah, quando é criança, não fale com estranhos, ou sei lá, qualquer coisa que seja, né? Você vai aceitando aquelas programações, as pessoas vão passando para você na maior boa-fé, quando não é por maldade, na maior parte do caso não é. A pessoa foi o que ela aprendeu, é o que ela sabe, e ela passa para você, ela passa adiante e quer que você faça o melhor daquilo. E você vai aceitando, essa parte é aceita. Tudo bem que numa tenra idade você não tem opções, muitas, você
é a sua orientação, vem de pessoas confiáveis, mas você passa a crescer, passa a poder avaliar isso. E aí, como nós temos a própria capacidade de avaliação e escolha, mesmo aquelas programações, respirar, ninguém vai deixar de respirar, beber água e comer, ninguém vai deixar. Mas tem algumas coisas, aquele instinto de é, correr ou aquela programação de correr ou lutar, por exemplo. Isso é uma programação instintiva básica, mas que você aos poucos, né, salvo em situações de emergência, você consegue superar ela com as suas próprias compreensões e escolhas. Então você tem flexibilidade para aprender. E essas que foram aceitas, né, por absorção, porque foi dito para você, né, ou foi insistido, ou você levou uns tapas até aprender, né, essas aí são todas flexíveis. É que a gente, depois que aceita, não toca mais nelas, mas a gente pode mudá-las. Então, essa parte toda, a gente tem um domínio para isso. Né, e outra coisa, a gente tem o domínio de aprender e crescer e descobrir o que realmente somos. Né, e descobrir que somos, né, num despertar, a consciência e não o avatar. E aí você começa a olhar tudo de uma posição mais ampla e perceber que você está fazendo parte da trama ali, da peça, do filme, mas você não é aquilo. E seja lá o que for que aquilo der, no final, o seu fim daquilo que você realmente é não é aquele. Mas você tem que lidar com aquilo e tocar até o fim daquele pacote temporário de experiência. Então, isso tudo aí, como o Zeca também falou, você pode chamar que você tem aquela inteligência artificial básica do organismo que respira, circula o sangue, absorve energia da alimentação e do oxigênio do ar e tudo mais. Então, tem uma parte da programação dessa inteligência artificial e tem uma outra parte que foi essa a capacidade de aprender, onde você aceitou, que é a parte da programação variável. Você aceitou regras de funcionamento e começou a funcionar daquele jeito e depois enfiou num buraco e nunca mais questionou. Agora você pode botar uma iluminação, abrir uma janela, deixar entrar um ar e começar a modificar as programações que não fazem sentido, que te ajudaram a chegar até aqui, mas não fazem mais sentido para você. E você pode escolher novas programações. E tudo isso usando esses termos da sua própria inteligência artificial de vários níveis internos a você, né? E por que que você se perde com tudo isso? Porque na sua ignorância, que você chega sem memória e recebendo tudo de fora, você vai se identificando com aquela história, com os medos, com as crenças, com o ego, e criando esse personagem frágil e medroso, e deixando que ele seja o dominador. E não é que você deixou de ser a sua consciência, a consciência é o que você é, só que ela está totalmente identificada com esse aspecto do funcionamento dessa inteligência artificial aí, esse monstrengo criado com a somatória de todas essas coisas aí. Espero ter ajudado a dar um outro ângulo e não deixado as pessoas mais confusas. Não, é um assunto muito amplo mesmo. Mas é assim, é um processo, né, que a gente tem que ir falando, repetindo, né? Fala de um jeito, fala de outro, porque na verdade é um jogo muito sofisticado, porque você começa esquecendo de quem você é. Você entra num processo que você, para entrar no jogo, você vem como um bebê indefeso que precisa ser cuidado, que tem que ter pessoas em volta, e que você vai ser, não é educado, você vai ser programado, né? Vai sendo imposto para você uma programação e você não tem a menor condição de se defender daquela programação, né? Você é um bebezinho, então vão ensinar a língua que quiserem para você, vão ensinar, se você estiver lá no, 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 no meio de terroristas, vão ensinar que é legal se explodir com bomba e você, com 14 anos, vai querer se explodir com bomba. É uma programação que você sofre. E essa programação, ela se torna quem você é. Você passa a acreditar que você é aquilo. Então você acredita que você é o corpo, você acredita que você é aquela identidade que te deram, aquele nome, aquela história, e você vai acrescentando coisas para a tua história, dependendo do ambiente que você vive, das pessoas que você convive, e aquilo chega um momento que você perde completamente a tua identidade como consciência. Você se desliga, não que você se desligue porque está ali, mas você se desconecta
do que você é, e você se torna um ser humano, com aquele nome, com aquela história. E faz parte do jogo, porque você está aqui para viver uma história, né? Você tem que acontecer alguma coisa, e é através da tua história que você vai ter as experiências aqui no planeta. Só que chega um momento que você tem que despertar dentro do jogo e entender, eu estou num jogo. Esse jogo, eu acredito que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu acredito que eu sou uma história que não sou eu, é a história. Isso só é uma história. Como é que eu faço para me desidentificar disso? E aí é um processo que muitas vezes é muito doloroso, porque ele já está muito instalado, a programação já é muito forte e fica muito desafiador você desinstalar. Mas é possível, né? E a gente, cada vez mais hoje, com toda essa forma de comunicar que a internet permite, as pessoas podem descobrir isso mais cedo, né? E não ter que sofrer tanto para entender o que está fazendo aqui. Porque, na verdade, o motivo de todo sofrimento, de todos nós aqui, é essa crença na nossa própria história, no nosso próprio personagem. É isso que nos faz sofrer tanto, é isso que nos torna tão egoístas. E é isso que nos faz atuar da maneira que a gente atua. Porque a gente acredita que a gente é uma coisa, que precisa se proteger, que senão a gente vai perder, a gente vai morrer, a gente vai isso, a gente vai aquilo. E é claro que a gente tem que se proteger, a gente tem que se alimentar, mas não dessa maneira que a gente acredita como sendo o objetivo final desse jogo, né? E o objetivo é justamente você acordar dentro do jogo. Na hora que você acorda dentro do jogo, você vai ter muito mais possibilidade de proteger o seu avatar, de cuidar dele, sem que isso te afete, né? Você vai manter aquela máquina como eu mantenho meu telefone aqui. Eu cuido dele, eu carrego ele, boto na bateria, passo um paninho nele, dou uma limpada, boto uma capa para proteger aquela tela, para ele não quebrar, né? E procuro não deixar ele na beira da mesa para ele não cair. Eu estou protegendo aquele telefone, mas eu não posso sofrer cada vez que aquele telefone cai no chão, ou se ele quebra, ou se ele começa a dar algum defeito, porque eu não sou o telefone, ele é uma máquina. Claro que o nosso avatar é uma máquina muito mais complexa, né, e muito mais frágil, né, mas é uma máquina. E a gente está completamente identificado com a máquina. E Isso é o apegado. jogo. Apegado. A gente está apegado, a gente acredita que a gente é a máquina. Então, E qualquer acredita que coisa que vai faz, perder tudo se perder o avatar, se que não perder é a verdade máquina, e absolutamente. o personagem que você não é o personagem. O teu personagem é só um nome para você poder participar dessa experiência. Mas ele não é você. E você também não é os papéis que você interpreta. Você está interpretando o papel de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser avô, de ser advogado, médico, seja lá o que for. Mas isso é um papel dentro desse filme aqui que faz parte dessa experiência momentânea. A gente está em uma vida eterna. Nós somos eternos. E estamos participando aqui dessa experiência. É quase que como uma brincadeira de criança. A gente está fingindo ser uma coisa que a gente não é. Você não vê as criancinhas brincando ali, senta todo mundo, ó, vou visitar na tua casa, vem aqui tomar um chá, e aí a criança fica ali muito séria, brincando e tal. É uma brincadeira de criança, que elas estão acreditando ali, e muda até o nome e tal, e faz uma brincadeira, e a gente está nessa brincadeira. Então eu vesti essa fantasia, o Mário estava com a fantasia dele ali, ele acredita que ele é o Mário, eu acredito que eu sou o Zé, que estamos aqui e tal, mas a gente não é isso, né? Então, essa brincadeira, ela pode ficar muito mais divertida, porque ela tem muitas possibilidades, se você realmente dominar o seu avatar e dominar o seu personagem. Porque aí você pode direcionar muito melhor, de uma maneira muito mais consciente. E isso vai te render muito mais prazer do que você imagina. Porque o prazer de estar afastado da sua identidade, de estar afastado dessa história toda, é um prazer incomparável. Não tem nada de prazer físico que se iguale a isso. E a gente, muitas vezes, passa pela vida e não experimenta esse prazer. É uma possibilidade muito maior que a gente tem aqui de prazeres, né? Fala, Mário. Não, falando da vida aí, né? Nunca se esqueça
de que a vida, provavelmente, e você tem que chegar nisso, né? Não adianta só ninguém dizer para você, mas a vida ela está aí é para ser vivida, para ser experimentada e para ser experienciada, para ser, né, para que você se divirta com ela e principalmente para que você aprenda, para que cada um de nós aprenda alguma coisa com ela, né? Ela tem várias utilidades aí, além de poder ser um grande prazer, né? Agora, ela precisa ser vivida. Então, ela não está aí para ser preocupada, né? Você não está sempre para se ser. Não sei como é que verbalizar esse verbo aí, ser preocupada. Não é para ser preocupada, é para ser vivida, né? Não adianta você ficar antecipando tudo e sofrendo por antecipação, né? Então, mas as coisas se apresentam, né? É um processo inteligente, é um processo de inteligência artificial, né? Terceirizado, como dizia um mestre meu, porque nós mesmos estamos fazendo as nossas escolhas e o conjunto das Sim, nossas escolhas está criando um enredo e o enredo vai trazendo desafios e, como o Zeca falou também, não traz nenhum desafio que não esteja além da sua capacidade de lidar com ele. Então é só uma questão de se aplicar, viver, experienciar, aprender o que tem para aprender, acertar ou errar, extrair o conhecimento e seguir para novas decisões, né? Novas escolhas. É isso que é viver. E é um processo que pode ser, assim, vamos dizer, arrebatante. Você pode estar ali envolvido, aproveitando, presente, e que é o ideal para estar. Agora, essa questão, com relação à questão da inteligência artificial que nós estamos criando, começa o seguinte, né? Como o Zeca estava lembrando anteriormente, né? Ninguém fala que uma pedra é artificial. E ninguém chama o cimento usado para construção, né, alguma coisa de concreto, de artificial. Né? Você usa o cimento, você faz a construção, faz a casa, você chama de casa e pronto. Né? Uma casa é artificial, por que não chama de caverna artificial? Né? Então, vamos chamar a casa de caverna artificial. Não, porque não foi natural, foi você que fez. Então, isso é só uma definição. Mas tudo, se você parar para pensar, isto foi criado, vamos dizer, eu sou partidário de que a consciência é a fonte, criou este grande videogame, que tudo é derivado dessa consciência à fonte, é criado pela fonte em termos de cenário, e quem cria a história aqui, o enredo, somos nós através das escolhas, né? Mas é tudo natural, voltando à questão, né? Tudo que está criado aqui é criado, é parte da natureza. Natureza é sinônimo de consciência, de vida. Então, tudo aqui é natural, inclusive aquilo que a gente chama de artificial. Então, se sim, está aí, faz parte e nós devemos ter plena competência, não só para criar, como para lidar com isso. Né? Não quer dizer que estão todos, né? Existem as consciências mais infantis, as mais medianas e as mais adultas, e essa diferença dentro desse planeta que nós estamos é pequena, não é uma diferença gigantesca, né? Alguns estão um pouco melhores, um pouco mais avançados nisso, outros estão um pouco menos, mas temos, como conjunto e como indivíduos, lidar com isso. Temos competência, temos que aprender a lidar com isso. E tudo que já foi criado quer a gente chame de artificial ou não, mas que a mão do homem esteve envolvida e a mente do homem esteve envolvida na criação, tudo são ferramentas apenas, como todo o resto. Quando alguém pegou o primeiro pedaço de pau e usou como ferramenta para fazer, seja lá o que fosse com ela, ela pôde ser usada para algo positivo e algo negativo. E teve gente que usou para algo positivo e gente que usou para algo negativo. Teve gente que aprendeu no processo e começou a fazer escolhas melhores. Então, a inteligência artificial, ela é mais uma oportunidade de interação, né? Essa que nós estamos criando, aparentemente, né? Até aqui, dentro de computadores. É uma ferramenta fantástica que você pode usar para seu benefício, para você interagir, para você ter papos, aliás, muito profundos, coisas que, de acordo com o nível de profundidade que você tenha e coisas que você não encontra em qualquer lugar, poucas são aquelas pessoas que podem te dar um grau de retorno e de discussão de determinados temas do que aqueles que você consegue ter com uma inteligência artificial, né? E ela é uma ferramenta muito bacana, inclusive para você usar, como o Zeca exemplificou aqui, como uma interação baseada em Freud, em Jung, não sei o quê, quer dizer, em qualquer um, na verdade, porque todas essas obras estão disponíveis aí,
Então, é algo muito interessante que pode ser muito útil. Aproveite a positividade e a utilidade disso e absolutamente não engane a você mesmo achando que é o seu eu maior falando através da consciência. O que está acontecendo é você, é a consciência, é o seu eu maior, é o grau dele que você consegue adotar, que está interagindo com tudo isso e extraindo conclusões, né? Extraindo insights. Agora, a interação, o que vem de fora, não são ordens, não são instruções, não pode ser. A escolha vai ser sempre sua. Não troque você passou a escolher, deixou de escolher o que seus pais queriam, virou um adulto, passou a escolher, aí passou a escolher, de repente, o que o marketing vendia desse produto ou daquele, e agora vai começar a escolher o que você acha que a inteligência artificial está mandando você escolher. Então, assim, não. A inteligência artificial é uma possibilidade de interação adicional, é uma ferramenta, mas as escolhas têm que ser suas. A sabedoria final, a prática, ela tem que ser sua, né? Se não for, tudo bem, ela vai ser sua também por default. Quer dizer, você deixar na banguela e, não, foi a culpa não é minha, é da inteligência artificial. Quero ver você vender isso em algum tribunal. Não, não, eu eliminei o fulano porque a inteligência artificial me mandou eliminar. Aí, prende a inteligência artificial. Quero ver quem vai acreditar numa conversa dessa, né? Não vai colar. Então, Por se não enquanto ainda não cola, é cola, porque não né? faz sentido. Você não vende em lugar É, nenhum uma ideia dessa. Então, assim, não engane a você mesmo. A inteligência tem que ser a sua, porque a escolha tem que ser a sua. O feeling, o insight tem que ser seu. Use na interação, use e abuse. Mas no final, faça o sumário, faça a escolha e que seja a sua experiência, o seu insight, que defina as coisas para você. Se eu puder dar uma recomendação final aqui do papo de hoje. é porque assim, esse negócio da escolha, na verdade, ela acaba sendo uma escolha muito automática, né? Se a gente não tiver muito atento à maneira que a nossa mente funciona, a gente está simplesmente usando o passado, né, para responder o presente. E Ou muitas usando a vezes não inteligência são. artificial, né? Ah, exatamente, é a inteligência artificial, a nossa própria, né? Que é, no fundo, tudo é inteligência, não tem esse Não, e negócio de outra ter coisa, hein? A artificial ou inteligência não. artificial também usa o passado, como você disse, porque ela também É, está pegando a base toda de conhecimento disponível, que neste momento é, é, é um histórico passado, porque ela não está adivinhando claro, coisas do futuro. sim. Não, mas o passado, ele nos ajuda, né? Claro. Claro, né? A gente aprende com o passado. Mas se tornando automático, você deixa de fazer escolha. E normalmente é aquela coisa que a gente fala. Na Cabala, isso se ensina muito. Você é reativo ou você é proativo. Se você está só reagindo, você está respondendo sem analisar, sem pensar, né? É aquela coisa, não, esse determinado assunto eu respondo já dessa maneira, aquele eu respondo dessa, e eu vou usando tudo, toda essa programação que já está instalada em mim para responder a vida. Então, eu não estou vivendo, eu estou sendo um robô que foi programado de uma determinada maneira e responde ao mundo daquela maneira, que pode ser importante que você responda dessa maneira, mas você tem que parar para analisar quem é que está respondendo esse assunto aqui agora. Por que que eu estou tomando essa decisão? Isso é uma coisa que vem do meu real, do meu eu real, da minha alma ou é da minha programação? E muitas vezes a gente vai ver que os nossos objetivos, os nossos desejos, a nossa ideia de felicidade e que nos faz mover aqui no mundo, vem toda dessa programação. E a gente pode realmente mudar isso. E a gente tem que sair da tal da síndrome da Gabriela, né? Que é aquela música que tinha aquela Eu nasci novela, né? assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Gabriela. Exatamente. A Gabriela era a Sônia Braga, né? Que É tem bom como muita música, gente né? aqui. Uma sonoridade, tudo bem, mas não faz o Então menor sentido. Não você siga não tem essa que ser sempre. filosofia. Talvez a Gabriela fosse, mas você não precisa ser a Gabriela, né? Você pode mudar e deve mudar tudo na tua vida se achar que é necessário. E a gente muitas vezes se acha preso
a uma determinada programação e que a gente não vai conseguir sair dali e que a gente está destinado a viver aquele tipo de vida até o fim. E isso está Não muito longe de existe, ser verdade. não existe maior prisão que as barras da sua própria prisão mental, das ideias que você tem, das Exatamente. crenças que você cultiva e daqueles limites que É, você autoimpõe e aceita. Né? é. O maior desafio não é sair de uma prisão externa, é sair da prisão interna. É isso que é Não, com despertar. certeza. Isso não é uma coisa que você faça com o estalar de dedos. Mas o primeiro passo é você entender que você está nessa prisão, entender que você foi programado. Não porque seus pais eram maus, porque seus professores eram maus, mas porque eles aprenderam dessa maneira e deram o melhor que eles podiam dar para você dentro da possibilidade deles. Só que isso te fez refém dessa programação. E essa programação, ela é necessária para você aprender a ganhar dinheiro, você tem que sobreviver, você aprendeu uma profissão, isso é importante, né? Você aprendeu a se relacionar, a conversar com as pessoas, interagir, isso é muito importante. Mas tem programações, né, que te fazem agir de uma determinada maneira que te prejudicam. Então, essas programações, elas podem e devem ser mudadas. E não ficar como a Gabriela o resto da vida, não, eu sou assim, eu não consigo mudar, porque eu nasci assim, e eu sou desse jeito. Você não é desse jeito, aquilo é uma programação. E uma programação, como a gente vê hoje com a tecnologia, ela pode ser desfeita, ela pode ser mudada, alterada e instalada uma nova programação ali que vai te levar para um lugar muito melhor. Aliás, você não é nada disso, nada, nada daquilo que as pessoas imaginam ser, elas são. Elas são a somatória do quê? Das suas, das suas ignorâncias e das suas sabedorias, né? Para dizer de uma forma genérica, porque é tudo algum tipo de informação. Então, aquilo que É, realmente é um crescimento positivo, que conta como crescimento, é o lado positivo, né? E o outro é o lado negativo, é tudo aquilo que você não sabe, não faz a menor ideia, às vezes não quer nem saber, acha que é assim, dane-se, e se alguém falar algo em contra, você ainda vai atirar pedra, né? Então, assim, está tão agarrado naquilo, então, assim, tudo aquilo que você tem, que você não experimentou, mas você aceitou, veio de algum lugar, você engoliu e acha que é assim, e luta por isso e defende essa causa, mesmo sem saber se ela tem fundamento, né? Então, assim, nós somos, né, a consciência que nós somos, ela vai ser melhor ou pior em função desse balanço aí, da gente estar andando mais para o lado de ter desenvolvido alguma coisa, de ter evoluído, ou, em relação àquilo que a gente aceita sem ter a menor noção, né? Simplesmente pelo apego, a ignorância e o medo, né? Então, assim, é a única coisa, porque nós não temos uma, né? Aquilo que nós somos é o que a gente aprendeu e o que a gente não aprendeu ainda, até que a gente aprenda e limpe. é, Sobrou, não. sobrou isso Na aí. verdade, na verdade, a gente está por trás disso, né? A gente está aqui querendo entender o que que nós somos, né? A gente nem Então, sabe. É mas um eu estou processo de lidando com essas duas aprendizado. coisas. É, As coisas que eu já é, experimentei, que eu já aprendi algo a respeito, as coisas para as quais eu já expandi ou eu já despertei, e aquelas para as quais eu ainda estou amarrado com aquelas programações que eu aceitei, é, né? Ou aquelas que são parte do avatar, na BIOS é, do avatar, da evolução, impostas, né? Que ok? estão ali impostas, né? Então eu estou me deixando ser, né, aquilo, a Gabriela, como quiser, mas assim, eu posso dar um passo atrás, começar a observar tudo isso e deixar de ser essas reações automáticas. Vamos ser um pouco melhor que uma inteligência artificial de baixo nível aí, que só serve para tarefas extremamente básicas. Vamos tentar competir É, até onde der. Agora, mas ninguém entender entende. que. Eu não vejo a inteligência artificial como negativa, pelo contrário, mas é importante Não, que de as pessoas jeito tenham nenhum. uma consciência Claro. das vantagens, desvantagens, dos riscos e oportunidades e compreendam qual é a melhor forma de usar isso e não simplesmente ser usado por mais isso, se deixar ser usado por mais isso, né? É, com Não vai certeza, fazer com sentido certeza, nenhum. com Gente, certeza. esse papo podia ir muito longe, mas a gente tenta ficar num tamanho razoável para não matar ninguém de tédio.
Então, muito obrigado a todos É, pela presença, obrigado, Zeca, pela colaboração e pelo excelente papo mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você. Só está faltando a gente tomar uma cerveja pessoalmente. Eu não tomo muita cerveja, mas de vez em quando com um amigo vai bem. isso aí. Eu também, cerveja também não tomo, não, mas a gente pode um dia Toma, toma um suco de tomar uma sem álcool, laranja. um sem álcool. É isso aí, com certeza. Obrigado, Mário. Um prazer enorme também sempre estar aqui. E espero que a gente tenha esclarecido um pouco aí sobre esse assunto tão importante e tão atual, né? E se alguém ficou com dúvida, deixa a dúvida aqui conosco, deixa a sugestão. Aliás, por exemplo, alguém deixou uma sugestão num programa anterior para falarmos alguma coisa sobre. é, eu não sei o que, que o assunto tem a ver, mas sobre essa questão, não sei se é possessão, como é que a gente fala? Eu não estou me vindo a palavra agora. Obsessor, É obsessor. obsessor, exatamente, né? É, Sobre a questão de obsessores, não sei o quê, que na verdade é apenas sobre influências externas, de outras é, consciências, de qualquer qualidade, de qualquer nível. E aí, sim, eu fiz uma parte especial com algum material do Tom e publiquei. Então, assim, as pessoas quando fazem perguntas e que eu vejo que são úteis, né, ou a gente pode trazer para conversar aqui, como já fizemos, ou eu posso sim, separar algum material e porque eu vejo que a dúvida de um pode caber para vários. E no claro. começo eu achava assim, poxa, essa dúvida não, sabe, a mim não incomoda, mas incomoda as É, pessoas. E nós estamos tentando aqui sim, ajudar. claro. Então, coisas que eventualmente surjam, mesmo que não sejam o foco principal nosso, a gente, de um jeito ou de outro, ou aqui no bate-papo, ou em uma parte por fora, a gente pode trazer uma luz também. Então, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe suas sugestões, que a gente aproveita isso também, né? Pode ser muito útil para muita gente, né? Então, Claro, com deixe lá, certeza. anotado. Tá bom, então. Combinado. Valeu. Obrigado, Obrigado, Zeca. Mário. Valeu, um Namastê. abraço. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.